Saudamos a todos com a paz de Jesus. Você é bem-vindo à casa de Deus. Nós estamos na presença de Deus neste momento. Deus está aqui. Eu quero agradecer pelo bom dia que tivemos e pelo privilégio de novamente partilhar com vocês a palavra de Deus. Antes de iniciarmos o estudo da palavra de Deus, queremos orar, assentados como estão. Pai querido que estás nos céus, obrigado porque o Senhor está aqui. Obrigado pelas pessoas que o Senhor trouxe até aqui. Derrama sobre todos eles e sobre mim o teu Santo Espírito. E fala o nosso coração através da tua palavra neste momento. É em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Como nós cremos que Deus dirige a nossa vida, dirige nossas ações, então eu creio que Deus também dirigiu a troca do tema dessa noite. Eu anunciei um tema ontem e vou pregar outro tema nessa noite. Vocês não se preocupem, porque durante esta semana isso pode acontecer outras vezes. Nós pensamos uma coisa e depois Deus diz: não, Samuel, fala aquele outro assunto. Então nós vamos estudar com vocês hoje o capítulo 13 de Apocalipse. Se você tem a sua Bíblia, abra a sua Bíblia no capítulo 13 de Apocalipse. Queridos, a primeira vez que Satanás tentou estabelecer um governo mundial foi na construção da Torre de Babel. Nimrod, inimigo de Deus, que trabalhava contra Deus, um dos patriarcas de Satanás foi Nimrod. Deus tem seus patriarcas e Satanás também tem seus patriarcas. E ele queria estabelecer um governo mundial, e Deus interveio e colocou um fim, misturando as línguas e espalhando o povo sobre a terra. Vocês sabem que Deus tem um plano de governo mundial, e nós queremos falar sobre esse plano divino hoje. E exatamente porque Satanás conhece o plano do governo mundial do nosso Senhor Jesus Cristo, que se chama Novo Céu e Nova Terra, está na palavra de Deus, Satanás ele faz uma contrafação do governo mundial de Deus, querendo estabelecer um governo mundial aqui na terra, sob a liderança dele. E esse governo mundial está revelado na profecia. Há 2000 anos atrás, Deus escreveu aqui através de João, lá na ilha de Patmos, quando ele recebeu as revelações do Apocalipse, ele escreveu aqui no capítulo 13, a parceria entre dois poderes mundiais. Dois poderes que se uniriam, que formariam uma parceria, uma sociedade para o domínio mundial. Muitos chamam isso de teoria da conspiração. Eu quero dizer para você que não é teoria, porque teoria é uma coisa que não se prova. Teoria é uma coisa que não se dá data, que não se dá nomes. Quando você dá nomes e datas e fatos, deixa de ser uma teoria, passa a ser fato, realidade. Portanto, a conspiração mundial para o domínio do mundo, para estabelecer um governo mundial aqui na Terra, antes da volta de Jesus, isso não é teoria, isso é profecia, e está em Apocalipse capítulo 13. Vocês vão encontrar aqui no capítulo 13 dois poderes. A primeira parte do capítulo 13 fala de um poder representado pela besta que sobe do mar. Na palavra de Deus, na profecia, besta não é nome feio, besta não é nome pejorativo, besta é um animal.
Todos os animais são bestas selvagens. E eles representam reinos. Em profecia, um animal representa reino. Então, este animal que sobe do mar representa um reino poderoso, mundial, religioso. E aí tem, na última parte do capítulo 13, a partir do verso 11, você vai encontrar um outro animal. Primeiro é a besta que subiu do mar, depois no capítulo 13, verso 11 em diante, é a besta que subiu da terra. É um outro animal, é um cordeiro. Não é um cordeiro. Parece cordeiro. Parece cordeiro, mas tem voz de dragão. Se você pensar um pouco, você vai descobrir qual é o animal que parece cordeiro, mas não é cordeiro. O animal que mais se parece com cordeiro, mas não é cordeiro, é o bode. Você concorda comigo? É o bode. E queridos, este animal que parece um cordeiro, mas tem voz de dragão, representa muito bem Satanás. Representa muito bem Satanás, que tem uma aparência de cordeiro. E este animal aqui, que é o cordeiro que tem voz de dragão, representa um poder na terra. Então são dois poderes. Um poder religioso, que é representado pelo animal que subiu do mar, e um poder civil e militar, político, que subiu da terra. É uma parceria entre os dois poderes para domínio mundial, para o governo mundial. Eu não sei se vocês estão familiarizados com a expressão nova ordem mundial. A palavra nova ordem mundial começou a ser usada pelos presidentes dos Estados Unidos. Começou com Bush. Bush foi o primeiro, não foi o primeiro presidente dos Estados Unidos a usar, mas foi o que mais ênfase deu. Em 1960, Eisenhower falou sobre a nova ordem mundial. 1960, faz muito tempo. Richard Nixon, em 1967, falou sobre a nova ordem mundial. Em 1968, Nelson Rockefeller falou sobre a nova ordem mundial. Então não era qualquer um que estava falando sobre a nova ordem mundial. Eram os homens poderosos da terra falando sobre a nova ordem mundial. Não era uma invenção. Richard Nixon falou novamente sobre a nova ordem mundial em 1972, quando ele visitou a China, ele falou sobre a nova ordem mundial. A ONU falou abertamente sobre a nova ordem mundial no ano de 1974. O Congresso dos Estados Unidos, 32 senadores e mais 32 senadores, mais 95 deputados, eles assinaram uma declaração, um documento em 1975, apoiando a nova ordem mundial. 1975. Em 1976, o Clube de Roma falou sobre a nova ordem mundial. 1979, o senador Barry Goldwater, um republicano, falou sobre a nova ordem mundial. 1988, Mikhail Gorbachev, presidente da União Soviética, falou sobre a nova ordem mundial. Em 1989, o presidente George Bush, pai, convidou a União Soviética para entrar para a nova ordem mundial. Tudo isso que eu estou dando para vocês, eu tenho referências e tenho fontes para provar. Não são datas inventadas pelo pastor Samuel. São datas que foram tiradas de documentos, de livros, enfim. Em 1990, no mês de setembro de 1990, Bush, o pai, falou sobre a guerra do Golfo como sendo uma oportunidade para se criar a nova ordem mundial. No mês de outubro de 1990, o Bush, pai, falou sobre a nova ordem mundial diante da ONU, uma reunião da ONU. No ano de 1991, Bush elogiou muito, com muita ênfase, a nova ordem mundial.
no mês de junho de 91, o Concílio das Relações Estrangeiras, Council of Foreign Relations, é uma instituição americana fortíssima. Em 1991, o Concílio das Relações Estrangeiras falou abertamente sobre a nova ordem mundial. Em 1991, no mês de outubro, Mikhail Gorbachev novamente voltou a falar sobre a nova ordem mundial. Henry Kissinger, em 1993, falou sobre a nova ordem mundial. Em 1996, a ONU apresentou um documento de 420 páginas sobre a nova ordem mundial. Queridos, isso não é teoria, isso é fato. Nova ordem mundial, os presidentes do Brasil estão falando sobre nova ordem mundial. Outros presidentes de outros países falam. Nova ordem mundial é um tema que está presente nos jornais hoje. Os papas começaram a falar sobre nova ordem mundial. Queridos, nós estamos hoje para estudar com vocês sobre a nova ordem mundial planejada por Satanás e que já foi revelada por Deus, porque Deus revela para os seus filhos aquilo que há de acontecer. As profecias da Bíblia são dadas não para matar a curiosidade dos curiosos. As profecias da Bíblia são dadas para que estudemos e, quando acontecer, creiamos que Deus é Deus e conhece o fim desde o princípio, e fortaleça a nossa fé, porque Deus fala e se cumpre. Então, há 2000 anos, Deus falou através do profeta João que haveria uma nova ordem mundial, um governo mundial na Terra, liderado por dois poderes, um poder religioso e um poder político. A primeira tentativa de se criar um governo mundial, não estou falando da Torre de Babel, tempo de Nimrod, agora, a primeira tentativa moderna de se criar a nova ordem mundial, o governo mundial, foi a Liga das Nações, criada em 1920. Em 1920 criaram a Liga das Nações, não sei se vocês já leram sobre a Liga das Nações. Foi a primeira ONU. A primeira ONU que surgiu no mundo foi a Liga das Nações, em 1920. Logo depois da Primeira Guerra Mundial, 63 nações se uniram, assinaram um pacto, um documento, de se criar um governo mundial. Mas dentro destes 66 países, não estava os Estados Unidos da América do Norte. Eles não entraram no acordo. E o acordo da Liga das Nações fracassou, porque o principal país não entrou. Então eles tiveram que criar uma segunda guerra mundial. E quando eu falo tiveram que criar, é porque está provado que guerras não acontecem. Guerras não acontecem. Guerras são planejadas politicamente para fins escusos. E a Primeira Guerra Mundial, ela surgiu para implantar o governo mundial. E implantaram a Liga das Nações, mas fracassou. A Segunda Guerra Mundial surgiu para implantar o governo mundial e não fracassou. Porque a guerra terminou em 1945 e em 1945 foi criada a ONU, que é a Liga das Nações com outro nome. E agora os Estados Unidos entraram. E não somente os Estados Unidos entraram, como que a sede da ONU se tornou a cidade de Nova York. E o prédio da ONU foi desenhado pelo arquiteto brasileiro. Lá está. Queridos, a ONU não é uma entidade somente política de governo mundial para se intrometer nos países, para invadir países, para depor presidentes, para depor líderes. Não. A ONU é uma entidade espiritual. Robert Miller, que foi secretário-geral da ONU por 40 anos, Robert Miller, ele disse que a ONU
era uma entidade espiritual. Ele cria, sim, num governo mundial liderado espiritualmente. Agora, queridos, quando nós vamos ler o Apocalipse capítulo 13, agora volte os seus olhos para Apocalipse 13, nós descobrimos que Deus está nos contando, está nos revelando aquilo que há de acontecer, antes de acontecer. Será por quê que os Estados Unidos da América do Norte escolheram como selo da nação americana? A nação americana tem um selo. A África do Sul deve ter um selo também. E o selo da nação norte-americana é uma pirâmide inacabada. Vocês já viram atrás da nota de dólar, a nota de $1, existe ali o selo, o grande selo dos Estados Unidos, que é uma pirâmide que não tem o topo dela, ela está inacabada. Esta pirâmide, ela vai só se completar, ela será acabada quando a nova ordem mundial for implantada. Então a pirâmide estará completa. Por enquanto, lá em cima da pirâmide inacabada existe um olho, que é chamado de o olho que tudo vê. Mas nós sabemos que este olho é o olho de Lúcifer. É quem lidera a nova ordem mundial. No pé da pirâmide inacabada, tem uma frase em latim, bem embaixo no pé. E a frase é, Novus Ordum Seclorum. Novus Ordum Seclorum. Que quer dizer nova ordem secular. Nova ordem mundial. Foi no ano de 1792 que o Congresso americano votou escolher este selo como sendo o selo da nação americana. Com esta frase, nova ordem mundial. Então não é de hoje, irmãos. Não é uma teoria que surgiu ontem. Não, é um alvo, é um propósito que eles estão perseguindo já desde que a nação foi fundada. A independência dos Estados Unidos foi em 1776. E em 1798, os Estados Unidos foram reconhecidos como nação pela França. A França foi a primeira nação que reconheceu, o primeiro país que reconheceu os Estados Unidos como nação. Foi em 1798. E eles já tinham o selo da nova ordem mundial. A nota de dólar não tinha este selo. Foi introduzido em 1935. No governo de Franklin Delano Roosevelt, eles colocaram na nota de dólar o selo dos Estados Unidos. São fatos. Agora vejam, queridos, esse poder que surgiu do mar, vamos ler aqui o capítulo 13, verso 1 em diante. E eu me pus sobre a areia do mar, e vi do mar subir do mar uma besta, ou seja, um animal, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, mas não era leopardo, mas tinha alguma coisa de leopardo nela. E os seus pés eram como de urso, não era urso, mas tinha alguma coisinha de urso no animal. E a sua boca era como a de leão, não era leão, mas tinha a boca como de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder. Quem deu o poder para este reino? O dragão deu-lhe o seu poder. E quem é esse dragão? Capítulo 12, verso 7. Veja, versos 9 melhor. Capítulo 12, verso 9. Volte os seus olhos para a página anterior. Capítulo 12, verso 9 explica quem é o dragão. Aqui nós lemos: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então o dragão é Satanás. Bíblia explica a Bíblia. O dragão é Satanás. E é Satanás quem deu o seu poder, o seu trono, o seu poderio para este poder que surgiu do mar.
que tem 7 cabeças. Será que é difícil você descobrir quem é esse poder? Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 17. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 17. Verso 9. Acharam? Podemos ler? Capítulo 17, verso 9. Amarre os cintos, porque agora nós vamos descobrir quem é esse poder. Porque a Bíblia dá a profecia e a Bíblia explica a profecia. Pastor Samuel não explica a profecia. Eu somente deixo que a Bíblia explique. E aqui diz no capítulo 17, verso 9: aqui há sentido, quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está sentada. Qual é a cidade dos 7 montes? O que os historiadores, não adventistas, historiadores não cristãos, historiadores ateus, historiadores da história universal, quem eles indicam como sendo a cidade dos 7 montes no planeta Terra? Roma. Nós não inventamos isso. Se você pegar a Bíblia Jerusalém, que é uma Bíblia católica que tem o imprimatur do papado, você vai abrir a Bíblia lá em Apocalipse capítulo 17, no verso 9 que nós acabamos de ler, e você pode correr os olhos para o comentário que está embaixo, que foi feito pelos padres católicos, dos nossos irmãos católicos. E eles comentam o verso 9 dizendo que os 7 montes do capítulo 17, verso 9, são os 7 montes de Roma. Onde está escrito isso? Na Bíblia? Jerusalém. O imprimatur. Queridos, voltando agora para o capítulo 13. Volto para o capítulo 13. Nós amamos os nossos irmãos católicos. Nós sabemos que a maior multidão de filhos sinceros de Deus está dentro desta igreja católica, homens e mulheres sinceros que vivem ali, mas a Bíblia apresenta que existe um sistema ali dentro da igreja de Roma que não está em harmonia com a palavra de Deus, mas tem uma multidão de filhos e filhas sinceros ali dentro, e que vão ser salvos pelo sangue de Jesus. Amém por isso? Por isso a Bíblia está abrindo os nossos olhos para nós entendermos. É uma conspiração. Conspiração não é uma coisa que é feita às claras. Conspiração é uma coisa que se faz atrás das cortinas. Conspiração é uma coisa que se faz às escondidas. E o que Deus está revelando é que existe uma conspiração mundial para o domínio da terra e para implantar um governo mundial. E que o primeiro poder que surge aqui nessa conspiração, o primeiro poder é um poder religioso, que está com a sua sede na cidade dos 7 montes. Está claro isso na Bíblia? E quem deu o poder a ele é o dragão. Capítulo 13 de Apocalipse, e o verso 2, o finalzinho do verso 2 diz: e o dragão lhe deu o seu poder e o seu trono e grande poderio. Queridos, quando Constantino, o imperador romano, no ano de 330, transferiu a capital do seu Império Romano, ele transferiu a capital do Império de Roma para Constantinopla, lá na Ásia Menor, que hoje eles chamam de Istambul, a cidade de Istambul, que fica na Turquia, era a cidade de Constantinopla, que Constantino fez como sendo a capital do Império Romano. Quando ele mudou a capital de Roma para Constantinopla em 330, o trono da autoridade em Roma ficou vazio. A maior autoridade de Roma mudou-se para Constantinopla. Abriu-se um vazio e o bispo de Roma se tornou a maior autoridade de Roma, a maior autoridade do Ocidente, porque agora o imperador romano estava muito distante.
E o bispo de Roma cresceu em poder. Cresceu em poder. E nunca mais parou de crescer. Teve o apoio do exército francês. Vocês se lembram que o Sacro Império Romano, ele durou mais de 1000 anos. De 538 até 1798, 1260 anos, este foi o Sacro Império Romano. É o império do papado, sustentado pelo exército da França. Clovis, o rei franco, ele colocou à disposição do papado o seu exército. E durante mais de 1000 anos a França deu sustentação ao papado. Porém, em 1798, irmãos, no dia 10 de fevereiro de 1798, aconteceu algo. O imperador da França, Napoleão Bonaparte, deu ordem para o seu general Berthier invadir Roma e prender o Papa Pio VI, dia 10 de fevereiro de 1798. E o Papa Pio VI foi preso e levado para a cidade de Valença, na França, e ele morreu, ficou 2 anos ainda em vida e morreu com 82 anos de idade. Depois do Papa Pio VI veio o Papa Pio VII. Queridos, o que aconteceu? Houve uma ferida mortal contra o papado. E essa ferida mortal, que aconteceu em 1798, já tinha sido revelada na profecia há 2000 anos atrás. Vejam aí o capítulo 13 agora e o verso 3. Capítulo 13, verso 3. E vi uma das suas cabeças como que ferida de morte. Queridos, quantos montes tem em Roma? 7, não é? Quantos montes foram feridos? Quantos montes foram feridos? Quantos? 1. As 7 cabeças são 7 montes. E vi uma das suas cabeças sendo ferida de morte. Um dos montes é o monte onde está o Vaticano. Foi ferido de morte, porque o Papa foi preso e foi levado para a França. Todo mundo achava que o papado deixaria de existir para sempre. Mas não, irmãos. A profecia que escreveu a história antes da história existir, porque Deus conhece o fim desde o princípio, isso para fortalecer a tua fé e a minha fé, para saber que Deus é Deus, e Deus tem o controle das nações e o destino das nações em suas mãos. Esse é o Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Por isso ele contou a história antes da história ser escrita. Por isso aqui diz, queridos, no capítulo 13, verso 3, vi uma das suas cabeças como ferida de morte, mas a sua chaga mortal foi curada. O monte do Vaticano, que foi atingido mortalmente com a prisão do Papa Pio VI, essa ferida foi curada. Não foi curada em 2 dias, em 3 dias, porque a ferida foi feita em 1798 e só começou a ser curada em 1929. No dia 11 de fevereiro de 1929, foi assinado o Tratado de Latrão. O Tratado de Latrão foi assinado entre o Vaticano e Benito Mussolini, que era o primeiro-ministro da Itália. Queridos, esse tratado devolvia o poder político para o Vaticano. Devolvia ao Vaticano o poder de ser um Estado novamente, um país. Foi em 1929, começou a cura da ferida mortal. Estão vendo aqui? Verso 3, vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após este poder. Estão lendo comigo na Bíblia? O crescimento do poder papal foi ascendente. Através do Papa Pio XI, em 1929, quando foi assinado o Tratado de Latrão, o Papa era Papa Pio XI. Depois, com Papa Pio XII, João XXIII, Paulo VI, João XXIII, Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II e Benedito XVI, e agora
Papa Francisco. Queridos, o poder papal só foi em ascendência, assustadoramente ganhando popularidade, e agora alcançou uma popularidade que todos nós temos que concordar. O Papa Francisco é uma pessoa amado por todos, amável, sorridente, amigo dos pobres. Queridos, o mundo está boquiaberto e admirado com o carisma e com o poder do Papa Francisco. Todos acharam que quando o Papa João Paulo II morreu, não surgiria nunca um Papa tão bem amado e bem visto no mundo como João Paulo II. Queridos, o Papa Francisco, ele já ultrapassou em 10 vezes o carisma do João Paulo II. Ele já reuniu o mundo em torno de si mesmo. Ele já reuniu os líderes religiosos do mundo. Ele já reuniu os líderes políticos do mundo. Ele já reuniu em torno de si os artistas de Hollywood. Ele já reuniu em torno de si o CEO da Google, o CEO da Apple. Todos estes estão todos unidos. O governo mundial, queridos, que é o sonho dos Estados Unidos, que está presente no selo dos Estados Unidos, novus ordem seclorum. Este sonho, ele está se tornando o quê? Realidade. Agora vejam, queridos, o capítulo 13 e o verso 11. Vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro. Mas não era cordeiro, irmãos. O país na terra que parece cordeiro porque surgiu de forma protestante, surgiu de forma bondosa. Os Estados Unidos surgiram sem guerra, irmãos. Os Estados Unidos surgiram sem guerra. Os Estados Unidos, a Nova Inglaterra, os Estados Unidos, foi colonizada por peregrinos que vieram fugindo da Europa e colonizaram. Eles não tiveram que fazer uma guerra para morar ali. Só tinham os índios ali. Então surgiu com a Bíblia, com a liberdade religiosa, com a liberdade civil, criaram um país sem rei e um país sem papa. Um país sem rei e sem papa, porque eles queriam um país livre. E a palavra mais importante nos Estados Unidos e mais falada é freedom, liberdade. Liberdade. E queridos, por isso diz, parece cordeiro, parece que ajuda o mundo todo, mas não ajuda, só parece que ajuda. Aqui diz, parece cordeiro, mas fala como dragão. E quem é o dragão em Apocalipse capítulo 12, verso 9? Satanás. Há um poder satânico falando pela boca dos presidentes dos Estados Unidos. Há um poder satânico. E esse poder satânico se manifestou de uma forma majestosa agora no último governo, presidente Obama. Abolindo princípios da palavra de Deus, introduzindo coisas que vão contra a palavra de Deus, legalizando o casamento gay, legalizando aborto. Queridos, aqui diz no verso 12 que este poder, representado pelo cordeiro que fala como dragão, para que você entenda melhor como é que pode ser um cordeiro que fala como dragão, a voz da nação é a Casa Branca, certo, irmãos? A voz da nação é a Casa Branca, nos Estados Unidos. É ali que nós podemos ouvir a voz da nação falando. Saibam que a cidade de Washington, ela foi construída por arquitetos maçons, Freemasons, e todas as grandes avenidas de Washington são em forma de esquadro e compasso. Vocês têm uma loja maçônica logo aqui, em frente à igreja, e vocês veem o símbolo ali, o esquadro e o compasso. Todas as grandes avenidas de Washington, D.C., são em forma de esquadro e compasso.
É só vocês pegarem uma fotografia aérea da cidade de Washington, você vai ver. Só que as avenidas que circundam a Casa Branca, tem várias avenidas, grandes avenidas circundando a Casa Branca, não são em forma de espaço, de esquadro e compasso. Elas formam uma estrela de 5 pontas. A estrela de 5 pontas está bem em cima da Casa Branca. A estrela de 5 pontas, quando está com a ponta virada para cima, representa magia branca. A estrela de 5 pontas, quando está com aquela ponta virada para baixo, representa magia negra. A estrela que está bem em cima da Casa Branca é uma estrela de 5 pontas com a ponta para baixo. E aquela ponta de baixo, o bico dela cai bem em cima da Casa Branca. Representa a cabeça do bode. A cabeça do bode. O governo americano, desde o primeiro presidente americano, George Washington, era Freemason, maçom. Obama é maçom. George Bush é maçom. Clinton é maçom. A maioria dos presidentes foram maçons. Logicamente, os que foram mortos, não. Abraham Lincoln, que foi morto, não era maçom. John Kennedy, que foi morto, não era maçom. E para que vocês saibam, Ronald Reagan, quando ele foi, atiraram nele para matá-lo, ele também não era maçom. Mas no segundo mandado dele, ele se tornou maçom. Queridos, a Bíblia diz que parece cordeiro, mas tem voz de dragão. O dragão representa Satanás. Por que Satanás pegou o símbolo do bode para representar ele? Porque na Bíblia o bode representa Satanás. Vocês se lembram que no Santuário da Terra existia uma cerimônia chamada o Dia da Expiação, o dia do juízo para o povo de Israel, e que naquele dia o sumo sacerdote deveria pegar 2 bodes, um representando Jesus e outro representando Satanás. Então os maçons pegaram da Bíblia o símbolo do Deus da maçonaria, a cabeça do bode, que se enquadra perfeitamente dentro da estrela de 5 pontas, que está bem em cima da Casa Branca. Agora vejam, queridos, o verso 12. O que esse poder americano, essa nação que surgiu em 1798 como nação, foi reconhecido como nação, certo? Em 1798. O que aconteceu em 1798? Enquanto o primeiro poder estava sendo ferido de morte, lembram-se vocês? 10 de fevereiro de 1798, o papado estava sendo ferido de morte. No mesmo ano, surgia o outro poder, que surgiu da terra, como nação no mundo, poderosa nação no mundo. E o que essa nação americana faria? Verso 12. Verso 12 descreve qual seria o papel dos Estados Unidos na profecia, irmãos. Vejam como se cumpriu a profecia exatamente. Verso 12. Exerce todo o poder da primeira. Quem mandava no mundo na Idade Média? O poder papal. Quem manda no mundo agora? Qual é o exército que invade países e depõe presidentes? O exército americano. Não pede licença para invadir país nenhum. O exército americano, o governo americano está por trás da primavera árabe, irmãos. Não foi por acaso que houve uma guerra em Afeganistão, não foi por acaso que Saddam Hussein foi morto, não foi por acaso que houve uma revolução no Egito, não foi por acaso que houve uma revolução na Líbia, derrubando Omar Gaddafi, não é por acaso que Síria está sendo destruída para derrubar o presidente de lá. Não é por acaso. Existe um poder chamado Estados Unidos da América do Norte, trabalhando por trás, para derrubar os poderes que contrariam o governo mundial. Qual seria o papel desse poder? Verso 12. Exerce todo o poder da primeira. Na sua
presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. A ferida mortal seria curada com a ajuda dos Estados Unidos. Quem ajudou a curar a ferida mortal? Os Estados Unidos. Queridos, quando os presidentes americanos viajam para o Vaticano para pedir eles são eleitos, e eles colocam na agenda viajar ao Vaticano pedir a bênção. Eles estão enaltecendo diante do mundo o poder papal, ajudando a curar a ferida mortal. Quando George Bush convidou o Papa Bento XVI para vir na Casa Branca em 2008, comemorar o seu aniversário na Casa Branca, lembram-se? Um aniversário do Papa Bento XVI na Casa Branca, com 9.000 convidados, e o mundo fotografou e filmou e mostrou para o mundo todo a união do presidente e do Papa Bento XVI na Casa Branca, naquela festa de aniversário. Isso estava mostrando para o mundo todo que a ferida mortal estava sendo curada, e o papado estava sendo exaltado. Agora, quando o Papa Francisco foi convidado para falar ao Congresso americano, irmãos, o mundo todo assistiu e ouviu o Papa Francisco falando ao Congresso americano. E isso mostrou que realmente existe um pacto, existe uma parceria entre o animal que subiu do mar e o outro animal que subiu da terra. Existe uma parceria entre esse poder religioso e esse poder político, militar. E eles se uniram. Só que a popularidade, a exaltação do papado, esse foi um papel dos Estados Unidos. Por isso diz o verso 12, vamos ler de novo o verso 12, irmãos. Exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Queridos, nós estamos assistindo hoje o governo mundial sendo implantado, as 10 supernações sendo formadas, os 10 blocos econômicos sendo formados para um governo mundial. Essa é uma contrafação do governo mundial do nosso Senhor Jesus Cristo. E agora eu quero que você volte os seus olhos para Apocalipse capítulo 21. Abra sua Bíblia agora em Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21. A mentira é construída em cima da verdade, irmãos. Certo? A mentira é construída em cima da verdade. Em cima de que verdade Satanás construiu essa contrafação de um governo mundial? Em cima da revelação bíblica de que haverá um governo mundial sob a liderança de um homem chamado Jesus Cristo, que também é Deus. E é o novo céu e a nova terra. E é para lá que nós estamos caminhando. Aqui diz em Apocalipse 21. Leia comigo o verso 1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Assim como aqui na nova ordem mundial da terra, eles esperam uma vida de paz, de tranquilidade, que todo mundo vai viver bem, mas não vão viver bem, porque isso vai durar muito pouco tempo e será destruída, porque Jesus Cristo voltará. Mas o governo mundial do nosso Senhor Jesus Cristo, representado por aquela pedra, lembram da pedra que foi lançada sem mão, lá no sonho que Nabucodonosor teve, em Daniel capítulo 2, e a pedra que foi lançada sem mão atingiu a estátua onde? Não na cabeça, mas nos pés. Com quantos dedos? Com 10 dedos. Quando a pedra atingir a estátua nos pés com 10 dedos, é a implantação do reino eterno do nosso Senhor Jesus Cristo, governo mundial do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui descreve como vai ser esse governo, irmãos. O verso 2, capítulo 21 de Apocalipse, verso 2, leia comigo. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido.
E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus. Jerusalém, a nova Jerusalém que desce do céu, é chamada de tabernáculo de Deus. Porque Deus vai habitar conosco na nova Jerusalém. A nova Jerusalém é a casa de Deus, é o tabernáculo de Deus, é o santuário de Deus. É ali que estará o trono de Deus. É ali que nós vamos adorar a Deus, de sábado em sábado, conforme Isaías 66. Verso 22 e 23, diz que de uma lua nova a outra lua nova, de um sábado ao outro, toda a carne virá adorar perante Deus. Aonde? Na nova Jerusalém, porque ali é a casa de Deus. Nós vamos viver em toda a extensão da nova terra, irmãos. Nós vamos espalhar nossas mansões, nossas residências, nossas chácaras, nossas fazendas, não é? Nós vamos espalhar por toda a extensão da terra. Mas no centro da terra está lá a nova Jerusalém, a casa do nosso Deus, para onde viremos uma vez por mês, de lua nova em lua nova, e uma vez por semana, de sábado em sábado, adorar a Deus. Por isso diz aqui, é o tabernáculo de Deus com os homens. Verso 3, né? Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo. E o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E o verso 4: Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Quando Deus descer do céu com a nova Jerusalém e com todos os salvos dentro dela, queridos, Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, porque aí, no final dos 1000 anos, quando a nova Jerusalém descer do céu, será a ressurreição dos ímpios, que vão cercar a nova Jerusalém. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 20, abra sua Bíblia aí, no capítulo 20 de Apocalipse, capítulo 20 de Apocalipse, e o verso 9, capítulo 20, verso 9. E subiram sobre a largura da terra, está falando dos ímpios que ressuscitaram no final dos 1000 anos. Eles subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e os falsos profetas. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Queridos, quando a nova Jerusalém descer do céu no final dos 1000 anos, os ímpios ressuscitam e, comandados por Satanás, vão cercar a nova Jerusalém, mas não vão conquistar. Descerá fogo do céu e os consumirá. E então surge um novo céu e uma nova terra, tendo como capital a nova Jerusalém. E a terra toda será dividida em 12 tribos. Será por que Satanás quer dividir o planeta Terra em 10 reinos? 10 reinos, 10 supernações. Porque o governo do nosso Senhor Jesus Cristo dividirá a terra em 12 nações, em 12 tribos. As tribos de Israel terão os seus próprios nomes, identificando cada uma das tribos da nova terra. Por isso diz aqui no capítulo 21, irmãos, capítulo 21 e o verso 12, vejam aí o verso 12, leiam comigo. E tinha um grande alto muro a cidade, com 12 portas, e nas portas, que são 12 anjos, e os nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Por que numa porta tem o nome de Judá? Porque todos os que se enquadrarem dentro da tribo de Judá entrarão pela porta, pelo portão de Judá. Issacar, Zebulon, Naphtali, todos nós vamos entrar por um portão. Serão 12 portões na nova Jerusalém. E a terra estará dividida em 12 tribos. O Israel do Antigo Testamento, quando acampava no deserto, eles acampavam em 12 tribos, cada tribo debaixo da sua bandeira, lembram? E todas as 12 tribos estavam ao redor do tabernáculo. Era uma miniatura do que vai ser na nova terra. O tabernáculo de Deus no centro e as 12 tribos espalhadas pela face da terra. E vamos adorar a Deus no tabernáculo de Deus, que é a nova
Jerusalém, que está no céu, mas vai descer do céu no final dos 1000 anos. Por isso tem 12 portas, com o nome das 12 tribos. Deus vai colocar você em alguma tribo? Certamente, não é? E o que mais diz aqui? O verso 13. Da banda do levante tinha 3 portas. Da banda do norte, 3 portas. Da banda do sul, 3 portas. Da banda do poente, 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos. E neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então o muro da cidade tinha 12 fundamentos, com o nome dos 12 apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro, para medir a cidade e as suas portas e o seu muro. E a cidade estava situada em quadrado, a cidade era quadrada, irmãos. E aqui diz, o seu comprimento era tanto quanto a sua largura. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios. Um estádio são 180 e poucos metros, irmãos. 183, 186 metros. Um estádio. Pense num estádio de futebol. O estádio grego media em torno de 183 metros. Mas a cidade tinha 12.000 estádios. Era uma cidade imensa. É uma cidade imensa. Mas essa é a casa de Deus. Ela já vem prontinha do céu. Deus não vai construir a Nova Jerusalém na terra, irmãos. Ela já vem pronta do céu. Por isso que Abraão dizia: eu aguardo a cidade do Deus vivo, cujo arquiteto e construtor é quem? É Deus. Ela vem pronta do céu. A nova terra não vem pronta do céu. A nova terra será recriada aqui na terra. E nós vamos nos espalhar habitando a terra e vindo adorar a Deus de sábado em sábado, de lua nova em lua nova. Que revelações maravilhosas e específicas Deus faz na sua palavra. Esse é o governo mundial, irmãos, do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é verdade, isso vai acontecer, isso vai durar a eternidade. E o que mais diz aqui? Vejam agora o verso 22, capítulo 21, verso 22. Nela não vi templo. Por que quando João viu a cidade, não viu um templo dentro da cidade? Porque a cidade é o templo. A cidade é o templo, porque o santuário, o tabernáculo, é onde está a presença de Deus. Onde Deus está, onde está o trono de Deus, é o santuário, é o tabernáculo, é onde Deus habita. Por isso Jerusalém é chamada o tabernáculo de Deus. Ela é o templo onde nós vamos nos reunir de sábado em sábado, lua nova em lua nova. Assim como estamos reunidos aqui, você não vive aqui dentro. Você vem aqui adorar a Deus uma vez por semana, e agora na semana de oração, todas as noites, tá certo? Mas nós moramos em casas separadas. Na nova terra, cada um vai morar na sua casa e vai trabalhar. Mas nós vamos adorar a Deus na casa de Deus, que se chama Nova Jerusalém. Amém? E aqui diz, irmãos, nela não vi templo, porque o seu templo, então existe um templo. O seu templo é quem? O Senhor Deus Todo-Poderoso. O templo é Deus que está lá dentro. E diz o verso 23: e a cidade não necessita de sol, nem de lua, para que nela resplandeça, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Toda a nova terra será iluminada pelo sol de dia, e a noite iluminada pela lua, como era no jardim do Éden, irmãos. Mas a nova Jerusalém não será iluminada pelo sol, porque existe um poder, uma luz muito mais poderosa do que o sol dentro da nova Jerusalém, que é o Deus que conosco habita. Por isso diz aqui: o Cordeiro é a sua lâmpada. A luz do sol não é nada perto da glória, do fulgor e do resplendor do nosso Salvador e nosso Deus. É muito maior. Por isso diz: não necessita da luz do sol, porque o Cordeiro é a sua lâmpada. Por isso não haverá noite na Nova Jerusalém, irmãos. Muitos entendem que não haverá noite na nova terra. Não havia dia e noite no jardim do Éden, antes do pecado. Continua existindo dia e noite hoje, e vai continuar existindo dia e noite na nova terra. Mas na Nova Jerusalém não há dia e noite, sempre é dia.
porque onde Deus está, não há trevas. Sempre estará iluminada pela glória de Deus. Por isso diz aqui, olha: e a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações, prestaram atenção nisso, irmãos? Vamos ter quantas nações, irmãos? Aqui fala nações. E no verso 12 diz que são 12 tribos. 12 tribos, nações. 12 tribos, nações. Por isso diz aqui: as nações andarão à sua luz, e os reis da terra. Então vamos ter reis. Vamos ter reis. Os reis da terra. Jesus disse para os discípulos: vocês serão reis. Jesus falou para os apóstolos: vocês serão reis. Deus vai ter reis na nova terra. Por isso Jesus é chamado Rei dos Reis. Jesus não poderia ser Rei dos Reis se não existissem reis. Se existisse só um rei, ele seria rei. Mas como existem 12 reis, 12 nações, 12 tribos, por isso Jesus é chamado o Rei dos Reis. Antes, irmãos, eu pensava que Jesus era Rei dos Reis, porque ele era o rei que estava acima da rainha fulano de tal, é o rei que estava acima do rei fulano de tal. Esses reizinhos aqui da terra que não são nada, irmãos. Não, Jesus é o Rei dos Reis, porque ele é o rei que está acima dos reis das 12 supernações da nova terra. Eles vão vir à Nova Jerusalém trazendo honras e glória ao Rei dos Reis. Diz aqui: e as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela o quê? A sua glória e honra. E o verso 25: as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. A Nova Jerusalém não fecha suas portas nunca. Deus está com as portas abertas sempre para você, meu irmão. Hoje Jesus está com a porta aberta para você. Jesus está dizendo: eis que eu estou à porta e bato a porta do teu coração. Eu estou com a minha porta aberta para você, com os braços abertos, mas eu estou batendo a porta do teu coração. Se ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei e cearei com você, e você ceará comigo. Só depende de você, meu irmão, abrir a porta do teu coração, e você vai ver braços abertos para você. Jesus Cristo voltará muito em breve. Jesus Cristo levará você e a sua família, aqueles por quem você está orando e jejuando. Você vai salvar essas pessoas, sim. Você vai levá-las para o céu com você. E você vai viver os 1000 anos no céu com Jesus. E você vai descer na Nova Jerusalém no final dos 1000 anos. E você vai viver na nova terra. E você virá adorar a Deus de sábado em sábado, por toda a eternidade. Este é o governo mundial, a nova ordem mundial do meu Senhor Jesus Cristo, eternamente. Eu dou glória a Jesus por esta bendita esperança que me dá ânimo para viver e continuar lutando até chegar lá. Amém, irmãos? Esse é o desafio que eu faço para você. Não desista, meu irmão. A Nova Jerusalém espera por você. Os braços de Jesus estão abertos. Que a graça do meu Senhor Jesus encha o seu coração e conforte a tua vida. Amém? Amém. Bendito seja Deus.